Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Boa tarde, bom dia, boa noite a todos, a todas e a todes. Meu nome é Tiago Henrique Felício e é uma satisfação para mim estar aqui participando desse processo seletivo. Então eu vou falar um pouco sobre o golpe de 1964 e a resistência ao autoritarismo que se inaugurou a partir desse golpe. Sem mais delongas, porque o tempo é curto, né? O golpe ele aconteceu no dia 31 de março desse ano, de 64, e teve apoio de amplos setores da sociedade civil, mas foi realizado mesmo foi pelos militares, né? Ele encerrou toda uma experiência democrática que havia sido inaugurada com o final da ditadura Vargas em 45, né? O que se imaginava na época, ao menos alguns, ou a ampla maioria desses que apoiaram o golpe, é que se tratava tão somente de derrubar o João Goulart e, né, recomeçar o processo democrático. Por quê? Porque o João Goulart ele era visto como populista, como corrupto e até mesmo como um comunista. Mas de fato o que aconteceu, que a gente sabe hoje, o que aconteceu foi que o que se iniciou nesse momento foi uma ditadura que durou 21 anos. Né? O Brasil passou por uma enxurrada de coisas. Dentre as questões que a gente pode elaborar para retomar esse período da história do Brasil, a gente vai pensar hoje sobre a resistência. Né? Como se deu a resistência a esse regime que se instaurou por meio de um golpe. Bom, antes de falar propriamente da resistência, a gente deve falar que sobre o mito da dita branca. Né? O que é o mito da dita branca? É o fato de que alguns autores dizem que, com base no fato de que em alguns outros lugares, como o Chile, a ditadura foi muito mais violenta, que no Brasil foi uma dita branda, ou seja, foi branda, não foi dura, né? Teve pouca morte, pouca tortura. É mentira. Né? Talvez os números possam ser menor, mas não é em número que se mede a dureza. Talvez, eu disse, no dia do golpe foram 8 mortes, tão somente, mas cada das 8 mortes foram mortes injustas e cruéis. Então, desde o dia 31, o regime torturou, o regime prendeu de forma injusta e interrogou de forma cruel vários inimigos políticos, dissidentes e tentou coibir sempre críticas diretas à chamada Revolução de 64. Exposto, vamos falar um pouco agora sobre a luta armada. A luta armada, a gente tem que falar de dois líderes importantes, Carlos Marighella e o Carlos Lamarca, sendo que o Marighella, a gente tem um filme agora rodado sob a direção do Wagner Moura, que está nos cinemas. O Lamarca tem um filme de 94 também, que foi dirigido por Sérgio Rezende, está disponível no YouTube. Esses dois nomes, apenas dois nomes dentro de um amplo grupo de nomes que a gente poderia trazer aqui, mas foram dois nomes importantes. Eles foram líderes da guerrilha urbana, né? Eles praticavam assalto a banco, atentados à bomba e sequestros a líderes como líderes da Baixada Norte-Americana. A guerrilha do Araguaia, que aconteceu na Amazônia, ela marca o final da luta armada, a desmobilização total da luta armada com a vitória em 72 do presidente Médici sobre os guerrilheiros. No entanto, a luta armada não foi a única forma de resistência. Né? Apesar da derrota em 72 da guerrilha, da morte do Marighella em 69 e do Lamarca em 71, a sociedade civil ela se mobilizou com grupos de movimentos sociais, como o movimento negro, como os movimentos feministas, entre vários outros movimentos sociais que persistiram apesar da repressão. E a gente pode falar também, a gente tem que falar, além da luta armada, a gente tem que falar da hegemonia cultural da esquerda, que se fez muito forte nos anos 60, principalmente com o cinema novo, do Glauber Rocha, Joaquim Pedro de Andrade, Cacá Diegues, desculpa, entre tantos outros diretores que conquistaram inúmeros prêmios em diversos festivais internacionais, mas também por meio da MPB, da Tropicália.
e também pela atuação de artistas e intelectuais das mais diversas áreas que contribuíram para uma enorme hegemonia cultural da esquerda, apesar da ditadura da direita. Por fim, falar um pouco da música Apesar de Você, muito rapidamente, do Chico Buarque, não quero me estender. Bom, ela fala, hoje é você quem manda, falou tá falado, não tem discussão, não. Hoje você é quem manda, falou tá falado, não tem discussão, não. Ou seja, é uma canção que fala sobre o Mendes, ela é de 1970, tá falando ali desse recrudescimento, de toda a situação de perseguição e tal. Mas ela tem um refrão otimista, dizendo que, assim, ó, você não vai durar para sempre, cara. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. E é com essa mensagem, porque essa música ela não para ali em 70, ela é atualíssima, que eu quero encerrar a minha fala. Então, muito obrigado.